Por muitos séculos, o firmamento noturno tem despertado o interesse humano, levando-nos a contemplar os enigmas além do nosso próprio planeta. Graças a inúmeras missões direcionadas ao planeta vermelho, Marte, agora sabemos mais do que nunca sobre ele. Você está preparado para saber mais sobre esse planeta tão nebuloso? Embarque de cabeça rumo à imensidão. Utilizando orbitadores, landers, rovers e até mesmo um helicóptero, enviamos uma variedade de instrumentos para estudar sua geologia, atmosfera e potencial de sustentar vida. Prepare-se para desvendar algumas das descobertas mais fascinantes e inovadoras realizadas em nosso próximo vizinho espacial. Desde a evidência de rios e lagos antigos que sugerem um passado úmido e habitável, até o surgimento de estranhas formações semelhantes a aranhas na superfície marciana durante a primavera do planeta, continuamos cativados por Marte e desafiados em nossa compreensão do que é possível no contexto extraterrestre. A fascinação humana por Marte existe há séculos, mas somente na década de 1960 a primeira espaçonave foi enviada para explorar o planeta. Até agora, houve cerca de 50 missões dedicadas a Marte. A primeira missão bem-sucedida foi o Mariner 4, lançado pela NASA em 1964, que nos enviou as primeiras imagens em close-up de outro planeta do espaço. Desde então, a NASA, a Agência Espacial Europeia e outras agências espaciais internacionais enviaram orbitadores, landers e rovers para o planeta vermelho. As primeiras missões a Marte focaram principalmente em realizar um pouso seguro e transmitir imagens de volta para a Terra. Hoje, a humanidade almeja voos mais altos, com o objetivo final de estabelecer colônias em nosso vizinho celestial. A presença de água em Marte há muito tempo é suspeitada, e a busca por ela tem sido o foco central de várias missões espaciais de exploração. Em 2004, os rovers Spirit e Opportunity chegaram ao planeta vermelho. Quando o Opportunity alcançou a cratera Endeavour, com 22 km de largura, descobriu uma veia mineral. Após análise da veia por meio das câmeras do rover e espectrometria de raios-x, os pesquisadores confirmaram que ela foi formada pela precipitação de gesso proveniente de água que fluiu através de uma fratura na rocha. O Spirit e o Opportunity também encontraram sinais de sistemas hidrotermais em Marte. A descoberta da rocha Tisdale II, enriquecida em zinco e bromo, aponta para a atividade hidrotermal no passado marciano. Esses minerais são normalmente depositados por água, especialmente água quente. Enquanto isso, o rover gêmeo Spirit descobriu um solo composto principalmente de sílica pura na cratera Gazeu. A sílica na cratera marciana pode ter sido resultado de atividade vulcânica, mas os cientistas também especulam que essa sílica poderia ter sido produzida nos sistemas hidrotermais de fontes termais, conhecidos por abrigar diversas formas de vida na Terra, como os termófilos ou acidófilos. A vida nesses ambientes não depende da luz solar e da fotossíntese, mas sim utiliza a quimiossíntese para extrair energia de minerais e produtos químicos presentes na água. Evidências de água foram descobertas nos lugares mais inesperados do planeta vermelho, Marte. A montanha conhecida como Monte Sharp, com 5 km de altura, é composta por camadas, sendo as mais antigas na base e as mais recentes próximas ao topo. Essa montanha armazena informações sobre o passado mais quente e o presente gelado de Marte, semelhante à Terra. Uma das descobertas mais surpreendentes e recentes feitas pelo rover Curiosity, da NASA, são os padrões de rochas ondulantes que indicam a existência de água em regiões anteriormente consideradas secas bilhões de anos atrás. As ondas superficiais de um pequeno lago em Marte misturaram o material em seu fundo, criando texturas onduladas no granito ao longo do tempo. Essa descoberta é considerada a evidência mais convincente da presença de água e ondas na missão até o momento. Anteriormente, o rover Curiosity descobriu rochas na cratera Galé contendo cascalho de leito de riacho, indicando um fluxo sustentado que ocorre quando os seixos colidem repetidamente. Esse fluxo transportou o cascalho por pelo menos alguns quilômetros, o que significa que as condições atmosféricas na cratera Galé uma vez permitiram um fluxo de água líquida na superfície marciana. Ao estudar os tamanhos e formas das pedras nessas rochas, os cientistas puderam estimar que a água fluía no local com uma velocidade semelhante à de uma caminhada e tinha uma profundidade que chegava ao tornozelo ou quadril. Os cientistas parecem ter coletado dados suficientes para comprovar a existência de um passado com presença de água no planeta. No entanto, e quanto ao presente? Pesquisas recentes identificaram uma jovem geleira remanescente, com 6 km de comprimento e até 4 km de largura, próxima ao equador do planeta. Os cientistas acreditam que o gelo se formou no topo da geleira e preservou sua forma. Embora o gelo de água não seja estável na superfície de Marte, próximo ao Equador é possível que parte do gelo de água da geleira ainda esteja protegido em profundidades rasas sob sais de sulfato. Diferentemente de locais em latitudes mais altas, que são mais frios e desafiadores para a exploração, essa localização oferece condições mais quentes para futuras missões e acesso mais facilitado a possíveis depósitos de gelo logo abaixo da superfície é uma realidade em Marte. Embora estejamos acostumados a imaginar o planeta vermelho como um deserto,
essa não é a única aparência que ele tem a oferecer. Acredite ou não, nosso vizinho espacial próximo também experimenta invernos com cobertura de gelo e neve em parte de sua paisagem. Os invernos em Marte são extremamente frios, com temperaturas chegando a impressionantes menos 123 graus Celsius. Apesar dessas temperaturas abaixo de zero, a quantidade de neve em Marte é limitada, com apenas alguns pés de espessura no máximo, e cai principalmente em áreas planas e nos polos do planeta. É também nesses locais que ocorre o acúmulo de gelo de dióxido de carbono e gelo de água na superfície marciana. Até o momento, os cientistas não foram capazes de observar a queda de neve em Marte diretamente. As missões em superfície não podem sobreviver ao frio extremo, e as câmeras das espaçonaves em órbita não conseguem enxergar através das nuvens. Então, como sabemos que isso acontece? Vários instrumentos científicos tornaram possível capturar esse fenômeno. Um deles é o orbitador de reconhecimento da NASA, que detecta luz em comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. O Phoenix Lander da NASA, equipado com um instrumento a laser especial, também detectou gelo, água e neve em 2008. A neve em Marte ocorre em duas formas, gelo de água e gelo seco de dióxido de carbono. Devido à maneira como as moléculas se organizam quando congelam, os cientistas acreditam que os flocos de neve em Marte possuem uma forma estranha de cubo com bordas lisas, enquanto os flocos de neve de água que vemos na Terra são hexagonais. O Climate Solder em Marte permitiu que os cientistas determinassem que os flocos de gelo seco em Marte são extremamente minúsculos, menores do que a largura de um cabelo humano. Em comparação, esses cristais de dióxido de carbono congelado são cerca de 100 vezes menores do que a neve de água terrestre. O inverno marciano é cerca de 2 vezes mais longo que o da Terra, e o final dessa temporada traz uma visão deslumbrante quando a primavera chega e o gelo seco do planeta vermelho sublima, transformando-se diretamente em gás em vez de líquido. Isso ocorre devido à atmosfera rarefeita e seca do planeta, juntamente com as baixas temperaturas. À medida que a geada nas camadas iniciais sublima, forma-se um padrão fascinante na paisagem marciana, assemelhando-se a polígonos de aranhas ou pontos de dálmatas. Embora Marte compartilhe muitas semelhanças com a Terra, a mera presença de água não é suficiente para criar um ambiente habitável. Os cientistas também estão ativamente procurando pelas condições químicas adequadas que possam. Desde a chegada do rover Curiosity da NASA em Marte, temos buscado sinais de compostos orgânicos que possam potencialmente sustentar a vida no planeta vermelho. Ao estudar a cratera Galé, o rover perfurou rochas sedimentares e analisou a areia e poeira resultantes da perfuração. Essa análise revelou a presença abundante de elementos químicos vitais para a vida, como hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, carbono e fósforo. O Curiosity rover também descobriu evidências de um antigo sistema fluvial na região, com o solo da cratera G0 contendo minerais de argila, sulfatos e produtos químicos com diferentes níveis de oxidação. Isso sugere uma possível fonte de energia para micro-organismos. Várias amostras de rochas coletadas na cratera G0 pelo rover Perseverance também revelaram a presença de matéria orgânica. Os pesquisadores acreditam que essas moléculas orgânicas se formaram há cerca de 3,5 bilhões de anos, quando a cratera de 45 km de diâmetro costumava ser um delta de rio. Usando seu instrumento chamado Sherlock, o rover identificou rochas sedimentares e ígneas, usando a espectroscopia Raman e a luminescência para analisar compostos orgânicos e químicos. Os resultados revelaram a presença de sulfatos, carbonatos e sais inesperados. Na verdade, o rover descobriu matéria à base de carbono em todas as amostras analisadas, inclusive matéria orgânica. É emocionante considerar que essas moléculas podem ter sido produzidas por processos não biológicos. A descoberta dessas moléculas em rochas sedimentares é significativa, pois sabemos que esse tipo de rocha é capaz de preservar fósseis de formas de vida antigas em nosso próprio planeta. A possibilidade de Marte ter tido um ambiente habitável no passado sugere que esse planeta estéril pode ter mais semelhanças com a Terra do que se acreditava anteriormente. No futuro, a NASA em cooperação com a ESA planeja trazer todas as amostras coletadas pelos rovers de volta à Terra. Até agora, o Perseverance já coletou 18 amostras. Quando essas amostras forem trazidas de volta para os laboratórios, elas serão uma fonte de investigação científica por décadas. Após cerca de 60 anos, finalmente temos uma visão extremamente detalhada e interativa da superfície marciana. Um mosaico composto por cerca de 110 mil imagens, totalizando um mosaico de 5,7 trilhões de pixels, foi criado pela câmera de contexto do orbitador de reconhecimento de Marte da NASA. Embora tenha levado 6 anos e inúmeras horas para desenvolver, agora temos a melhor imagem global do planeta vermelho já produzida. A jornada de exploração em Marte tem sido fascinante, mas ainda não chegou ao fim. Parece que estamos à beira de uma descoberta extraordinária, uma evidência incontestável de vida.